Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula aqui na comunidade Nutri hoje, o Esquenta por a Jornada. E antes da gente iniciar, é muito importante falar para vocês que quem quiser participar ainda dá tempo, tá? Basta apontar a câmera do celular aqui para o nosso QR Code, que vai dar direto lá no Mercado Pago para você adquirir o seu passe para a jornada, tá? Hoje, basicamente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos discutir um pouco sobre um artigo científico que saiu há poucos dias. Alguns dias atrás esse trabalho saiu e esse trabalho ele realmente foi mostrar para a gente muitas coisas legais, pontos importantes que precisamos discutir e que é totalmente válido na nossa profissão, que é o nutricionista, né? Primeiramente, a ideia, né, ou a utilização de medicamentos, de fármacos, com pacientes que têm por objetivo a perda de peso, de melhorar parâmetros cardiometabólicos, pacientes que têm sobrepeso e obesidade, basicamente. É óbvio que nós não vamos prescrever, mas é importante que nós saibamos toda e qualquer possibilidade terapêutica que existe para fazer o tratamento da obesidade, principalmente na prerrogativa de saúde pública, né? Isso porque é algo realmente importante. Então, esse trabalho que foi publicado há poucos dias, ele vem discutir a ação, né, de um fármaco que tem ação tripla, basicamente, em alguns receptores, e que é um trabalho de fase 2 extremamente estruturado, né, que faz análise de segurança e muitas coisas que são pertinentes que a gente vai discutir um pouco no decorrer desta aula. Mas antes, é muito importante que a gente se lembre de algumas questões. A gente olha muito para a obesidade, geralmente a população ela sempre traz isso, ela vem discutir muito a obesidade por uma definição muito simplista, né? Então os pacientes eles basicamente comem mais, né, e se exercitam menos. A verdade é que quando você faz essa equação, né, de uma forma simplista, você traduz isso no ganho de peso. Mas a gente olha para a obesidade como de fato ela é, que é algo complexo. O estado metabólico de um indivíduo obeso, ele é um estado muito complexo porque envolve muita coisa, desde inflamação de baixo grau, eu tenho alteração de microbiota intestinal e tantos outros fatores como a própria predisposição genética, não é? Que vão influenciar, sim, o ganho de peso, que vai influenciar junto com a inatividade física e com tantos fatores que estão atrelados. O que a gente precisa sempre levar em consideração é que o paciente que tem por prerrogativa a perda de peso, ele precisa fazer o exercício físico e ele precisa treinar, né? Aliás, ele precisa fazer dieta. Então, é muito importante que quando a gente faz avaliação de estudo científico, a gente procure trabalhos, óbvio, que façam utilizações de terapêuticas diferentes, mas que tenham por base, por exemplo, o acompanhamento nutricional, o aconselhamento nutricional, que consiga mostrar realmente que não foi somente um fator isolado, apesar de que isso também é um ponto que pode ser discutido. Mas sempre que o paciente ele precisa emagrecer, ele precisa treinar, ele precisa fazer a sua dieta, para além de qualquer outro alvo terapêutico que, bom, por exemplo, o médico ele venha aconselhar que esse paciente ele venha fazer. O que a gente entende é que, bom, a primeira coisa, né, o paciente obeso, ele tem aquilo que a gente chama de tecido adiposo disfuncional. Então, é um tecido adiposo que está sempre favorecendo processos, por exemplo, de inflamação, né? Então, a partir do momento que esse paciente ele começa a praticar exercício físico, ele começa a mobilizar esse tecido, ele começa a fazer com que aquilo que está armazenado ele possa passar por turnovers, aumentar processos de lipólise, aumentar a própria sensibilidade à insulina a nível do tecido muscular, por exemplo, graças à prática do exercício físico, o que é extremamente importante para o paciente que tem sobrepeso e obesidade, que tem por objetivo a perda de peso, que é fazer com que os tecidos eles comecem, né? Comecem não, né? Eles consigam trabalhar de forma mais eficiente. Então, como é que você faz com um paciente com sobrepeso e obesidade ele consiga perder peso? É a prática do exercício físico atrelado à dieta. Agora, é lógico, e essa não é o nosso alvo de discussão hoje, o alvo é discutir o artigo, é lógico que para esses pacientes, quando eles conseguem atrelar, né, essas duas situações do treino e da própria dieta, ele consegue, junto a algum outro
alguma outra terapêutica, como a própria utilização de um agente farmacológico, ele pode ter êxito na perda de peso, como ele também não pode ter êxito na perda de peso, no emagrecimento. Isso é extremamente relativo, né? O pau que a gente tem e que a gente observa são pacientes que tomam diversos medicamentos e que têm resultado de curto prazo, mas quando se olha os aspectos globais da melhora cardiometabólica, elas também são de curto prazo, mas quando se olha lá para frente, esse paciente quase sempre ele tem uma tendência a recuperar o peso perdido. Isso acontece com aqueles que fazem cirurgia bariátrica, acontece com aqueles que fazem uso de medicamento e também acontece com aqueles que fazem dieta, principalmente as dietas que são mais restritas. Então, a perspectiva é que a gente consiga fazer com que esses tecidos, né, eles consigam melhorar os fatores que estão, por exemplo, entre aspas, né, atrapalhando a perda de peso. Então, você tem lá no tecido adiposo diminuição de inflamação, aumento de vascularidade, diminuição da fibrose. E aí coisas extremamente importantes lá no músculo esquelético, né, que é o aumento da sensibilidade à insulina, por exemplo, que é permitir que o tecido ele consiga fazer as captações de glicose de uma forma mais eficiente, por exemplo, dependendo do próprio exercício físico, né? E aí, coisas que a gente precisa atrelar a partir de então. O que é que o trabalho ele veio fazer? Né? O que é que o artigo científico ele veio mostrar para a gente que é extremamente importante de ser citado? Para que vocês prestem muito bem atenção em artigos científicos, esse é excelente, mas que a gente consiga observar nos demais. A ideia é que o fármaco, né, a retatrutida, ela é de fato um agonista triplo. Então ela age no receptor de glucagon, no receptor de GIP, né, que é o receptor insulinotrópico dependente de glicose, e no GLP-1, né, que é o peptídeo associado ao glucagon. Então, basicamente, a perspectiva, e aqui não é o trabalho necessariamente que a gente vai estudar, mas é uma imagem de um outro trabalho, a perspectiva é que esse fármaco ele tem atividade nesses três pontos específicos, a nível do receptor de glucagon, do GIP e do GLP-1. Quando é feita a administração desse fármaco, né, e aí foi visto em modelos experimentais e com seres humanos. Em modelos experimentais, se teve maior perda de peso corporal em ratos que eram obesos. Então, esses ratinhos eles tinham a diminuição da ingestão energética, o aumento do gasto energético, que levou à perda de peso. Além disso, né, então, o que é que acontece? Foi visto muita segurança e muita tolerabilidade por parte da população, dos indivíduos participantes do estudo, em relação à administração desse fármaco. Então, a gente tem a utilização de um fármaco que possivelmente será extremamente caro, mas isso é um ponto que vai fazer a indústria farmacêutica se moldar com os outros fármacos, por exemplo. E a gente tem uma questão associada que é a capacidade do fármaco agir em três pontos específicos, que é o receptor de glucagon, no GIP e no GLP-1, né? E nós temos a tolerabilidade e associado à própria segurança. E aí o artigo em questão, né, que é o artigo de fase 2, ele veio mostrar para a gente coisas que são muito pertinentes em relação à utilização de fármacos, não é, para a obesidade, para o tratamento da obesidade, basicamente. O que é que a gente observa aqui em pontos em comuns? Primeira coisa, os indivíduos que participaram do estudo, basicamente, eram participantes de 18 a 75 anos de idade. Então, os indivíduos tinham de 18 a 75 anos de idade, com IMC muito próximo, de 30 a 70. Né? Aliás, desculpa, de 30 a 50. Né? Então, idade de 18 a 75 anos, e IMC de 30 a 50. E aí, possa ser que alguns indivíduos, e aí vocês possam olhar aqui pela tabela com mais calma, vocês encontrem, que tenha pacientes que tiveram IMC abaixo, né? Tinha paciente com IMC de 27, por exemplo. Mas, né, esse IMC de 27, ele precisava, para ser incluído no estudo científico, ter alguma comorbidade associada. E aí era necessário ter alguma condição específica para fazer com que esses participantes com IMC abaixo de 30 eles pudessem entrar no estudo científico. Porém,
tinha critérios de exclusão, que era precisamente a diabetes, ou procedimentos cirúrgicos, ou a utilização de fármacos nos últimos 3 meses que tenha promovido mais do que 5 quilos de perda de peso nesses pacientes. Então, os pacientes eles precisavam ter de 18 a 75 anos, IMC de 30 a 50, não ter passado por procedimento cirúrgico, não ter diabetes, né? E não ter utilizado algum fármaco específico para, para o tratamento da obesidade. Fármacos, óbvio, que tenham conseguido alcançar pelo menos 5 quilos off, né, de perda de peso desses pacientes. E aí a gente observa o peso corporal, né, o peso corporal geral dos participantes, tanto do grupo placebo, né, aqui a gente tem um grupo placebo, né, e aqui os grupos de intervenção, no caso pela dose do Retatrutide. E aí, basicamente, o que a gente observa é que era um peso corporal muito semelhante, então na casa ali dos 107 quilos aproximadamente. O que faz com que a gente observe que era de fato pacientes com obesidade, né? Só pelo peso corporal, mas também pela avaliação do próprio IMC, que também a gente olha embaixo, é IMC muito próximos, né? Tem um certo desvio padrão em algum dos pontos do grupo retatoide, mas extremamente parecidos, né, os detalhes dos participantes. E aí esses participantes eles foram randomizados, né? Essa randomização ela foi muito interessante porque eles conseguiram fazer, é, como é que a gente pode dizer, o avançar, né, das doses da terapêutica, dependendo da dose inicial que os participantes eles tomavam. Então, basicamente, eles eram direcionados para o grupo placebo, né, ou para algum dos grupos de intervenção. Então, eu tinha um grupo de 1 miligrama, né, esses participantes. Eu tinha um grupo de 4 miligramas inicialmente, né? Aliás, de 4 miligramas total, porém eles iniciavam com 2 miligramas. Eu tenho um grupo de 4 miligramas que iniciava com 4 miligramas, 8 miligramas que iniciou com 2 miligramas, 8 miligramas que iniciou com 4 miligramas e 12 miligramas que iniciou com 2 miligramas. Qual que é a questão? É que, por exemplo, os participantes que estavam lá no grupo de 12 miligramas, eles avançaram na dose com o passar das semanas. Então, participantes que estavam em grupos superior a 4 miligramas, eles precisavam iniciar com 2 ou 4 miligramas de base. Então, tipo, a galera que estava lá no grupo de 8 miligramas, eles não começavam já na primeira semana com 8 miligramas. Não, pelo contrário. Então, a cada 4 semanas, eles foram evoluindo, contando que até a 12ª semana de tratamento, todos eles tivessem atingido a dose que era preconizada para o grupo. Então, quem iniciou com 12, aliás, grupo de 12 miligramas, os 62 participantes, né? Iniciaram todos com 2 miligramas e foram evoluindo. Na 12ª semana, todo mundo estava com 12 miligramas de intervenção. E isso é extremamente importante. Outro aspecto, né? Todos os indivíduos do grupo, dos grupos, aliás, eles receberam aconselhamento nutricional. Então, isso quer dizer que eles participaram de rodas de conversa individual ou em grupo com nutricionista ou com algum profissional de saúde que tivesse feito instruções para que houvesse modificação também do estilo de vida, o que é extremamente importante porque faz parte do sucesso da terapêutica quando a gente faz a ideia de você utilizar um fármaco, de fazer uma dieta, de praticar um exercício físico, que é a associação dos fatores, para que você consiga contemplar o máximo possível. Então, nesse sentido, isso é muito bom, tá? Outra coisa, depois de 48 semanas de intervenção, que foi o tempo máximo do estudo, esses participantes ainda passaram mais 4 semanas para fazer a avaliação de segurança. Então, chegou no total de 52 semanas, né, de intervenção, 48 de utilização do fármaco, com 4 semanas adicionais para fazer a avaliação dos critérios de segurança da droga, né? O que é também muito interessante. Então a gente consegue perceber, quando a gente vai olhar, por exemplo, lá para os resultados, né? A gente consegue perceber que existe um ponto extremamente importante. Todo mundo emagreceu, todos os grupos, de 1 miligrama a 12 miligramas. Todos os indivíduos emagreceram. A gente fica, é sempre muito importante olhar para esses pontos, porque veja, poxa, nem todo mundo consegue emagrecer com diversas drogas.
Nem todo mundo consegue emagrecer com a dietoterapia, né? Então, principalmente quando a gente faz avaliação, sei lá, superior a 8 semanas, 16 semanas, se manter, por exemplo, 48 semanas de dieta é um tempo extremamente longo, que boa parte das pessoas não conseguem, né, que não conseguem manter. E se a gente for parar para pensar em eficiência de perda de peso pela própria dieta mesmo, mesmo atrelada ao exercício físico, sem uso de alguma droga, mas da dieta e do exercício físico, a gente percebe que no decorrer de 2, 3, 4 meses, a tendência é que haja uma diminuição da efetividade da perda de gordura, exatamente pela dificuldade de manter a dieta, né, pela dificuldade de adesão. Então, é óbvio que a gente está discutindo um artigo científico que fez a utilização de uma droga, beleza. Mas a gente consegue perceber que, mesmo já no início do estudo, nas primeiras semanas, né, todo mundo começou a perder peso. Todo mundo perdeu peso. Da dose mais baixa à dose mais alta. Então, por exemplo, nas semanas de avaliações mais significativas em relação à perda de peso, né? É muito importante citar. Desde o início, todo mundo perdeu peso. Ok? A gente percebe pelo comportamento dos gráficos, né? Das linhas do gráfico. Mas, aquilo que começa a ser mais expressivo, por exemplo, somente quando compara com o grupo placebo, né? A gente olha isso para a 24ª semana. Aí você percebe, na 24ª semana, no grupo de 1 miligrama da retatrutide, foram menos 7,2% do peso corporal. Aí você pega o grupo de 4 miligramas, menos 11,8%, que iniciaram com 2, né? No grupo que estava com 4 miligramas, iniciou com 4 miligramas, menos 13,9% na 24ª semana. Né? O pessoal que estava com 8 miligramas iniciou com 2 miligramas, menos 16,7%. O que iniciou com 4, né, um grupo de 8 miligramas, menos 17,9%. Olha a expressividade disso. A gente não consegue encontrar trabalhos, por exemplo, que tenham elucidado o papel de dieta na intervenção para obesidade, que tenham encontrado defeito, mas nada muito próximo disso. Tá? Nada tão expressivo quanto isso. Isso não quer dizer que a dieta é falha, tá? A gente pode discutir isso em outro momento. Mas isso não tem nada a ver com a falta de eficiência da dieta. Né? Tem a ver com a intervenção, com a terapêutica, né? Com a tolerabilidade, né? Como a gente citou lá no início da droga. Mas não a tolerabilidade do fármaco em si, né? A tolerabilidade do paciente, dos indivíduos, né? De conseguir sustentar a administração de um agente farmacológico quando comparado à própria intervenção da dieta. Né? O grupo com 12 miligramas, que iniciou com 12 miligramas, menos 17,5% do peso corporal na 24ª semana. Ou seja, é extremamente, que é essa linha aqui mais escura, né? É extremamente significativo. Da 24ª semana para a última semana de intervenção, na semana 48, a gente começa a perceber, mas ó, grupo placebo, tá? 24ª semana, 1,6%. 1,6%. Aí você fica, né? Nossa, e aí? Né? Aqui foi intervenção. É óbvio que talvez não tenha tido controle da dieta, né? Foi só aconselhamento, mas fica aquela coisa, né? Extremamente expressiva. Não sei se vocês concordam comigo. Né? Aí a gente olha lá para a última semana de intervenção, né? Então você pega os grupos, né, de 1 miligrama, 48 semanas depois, menos 8,7%. O salto muito maior, né, digamos assim, mais significativo foi na 24ª semana, principalmente para os de dose mais baixa. Né? Então, por exemplo, o Retatrut de 1 miligrama, né, na 24ª estava com 7,2. Na última semana de tratamento, menos 8,7, que é extremamente positivo, né? Mas a gente faz essa avaliação também da metade para o fim da intervenção. Então você pega o grupo de 4 miligramas, menos 16,3%. Aí o grupo de 4 miligramas que iniciou com 4, menos 17,8%. O grupo de 8 miligramas que iniciou com 2 miligramas, menos 21,7%. Né?
O grupo de 8 que iniciou com 2, ele foi menos 16,7%, ou seja, subiu muito mais no final do tratamento, nas últimas 24 semanas, no caso. Aí, as doses mais altas, de 8 que iniciou com 4 e de 12 que iniciou com 2, menos 23,9% e menos 24,2% no fim da intervenção. E o que é que isso traz basicamente para a gente? Em 48 semanas, isso aqui foi o trabalho que disse, em 48 semanas, de 64% a 100% dos participantes nos grupos Retatuída tiveram reduções de peso corporal de pelo menos 5%, em comparação com 27% dos participantes no grupo parceiro. Ou seja, todo mundo do grupo de intervenção que utilizou os agentes perderam peso, pelo menos 5%. Pelo menos 5%. Alguns muito mais expressivos, né? Outros um pouco menos, entre aspas, mas todos emagreceram. Se a gente pensar assim, nossa, os participantes que perderam mais de 30% do peso, né? Aí você pega aqui 26 pessoas. Você vai fazendo a avaliação, né? Então, pelo menos de 27, né, a 100 pessoas, a 100% perderam 5% de peso corporal. Aí você vai fazendo a magnitude, né? Aumentando a magnitude da resposta, a gente vai diminuindo a quantidade de pessoas no final de 48 semanas, mas você avalia pelo menos 5, pelo menos 10, pelo menos 15, pelo menos 20, 25 e 30% do peso corporal. Eu tenho pelo menos 26 pessoas que foi no grupo da dose mais alta, que foi de 12 miligramas no caso, que iniciou com 2, que perderam mais de 30% do peso corporal inicial. Aí se a gente for fazer uma conta rápida aqui, deixa eu abrir aqui, calculadora do celular. Eu até fiz essa mesma conta lá no Instagram. Vou botar os 107 quilos, tá? E imaginar que foi o pessoal que utilizou as 12 miligramas, que perdeu 30%, perdeu 32,1 quilos. Iniciaram o estudo com média de 107 quilos e finalizaram 48 semanas depois com média de 75 quilos, 74,9. Ou seja, o que é que vocês me falam sobre isso, né? Porcentagens mais altas de participantes tiveram reduções no peso corporal de 10% ou mais no grupo da retatrutida, né? Em todas as doses, do que com placebo. Então a gente percebe o seguinte: todo mundo emagreceu em maior ou em menor grau, né? A única, aliás, o único grupo que não teve perda de peso maior do que 25% foi no grupo de menor dose, né? Que foi aquele no grupo de menor, na verdade que aqui foi placebo, desculpa, mas até no de menor dose a gente encontrou resposta. Ou seja, foi extremamente significativo, né? Aí aqui aquela mesma tabela, só que formato de gráfico, né? Participantes com IMC menor do que 35 ou maior que 35. As respostas pelas doses depois de 48 semanas. Aqui, a galera que tinha menos de 35 de IMC, então maior dose, ficou aqui na média de 21,3 a 22,1, né, por cento de perda de peso. Aí você puxa para a galera do IMC maior que 35, né, então isso chega a 26,4, 26,5 depois de 48 semanas. Extremamente significativo, gente. É realmente algo que mostra pra gente que o problema não é o que é que você vai fazer, sabe? O problema não é o que você vai fazer, né? O problema é como você vai fazer e se tem segurança para fazer. Mulheres perderam mais pesos, né? Mais peso do que os homens, inclusive em porcentagem. Então, final da última semana, você tem 28,5 comparado a 21,9 do sexo masculino para o sexo feminino. Mas é muito importante para a gente entender isso. É, não importa, aliás, importa, né? O caminho. Isso importa. Mas é muito importante da gente observar que se a gente está discutindo do ponto de vista de saúde pública, se nós estamos discutindo sucesso de terapêutica de perda de peso de obesidade, é muito importante que a gente consiga compreender que qualquer aspecto, qualquer ponto que consiga favorecer a modificação dos fatores causais da obesidade, que consiga favorecer modificações dos números da estatística de sobrepeso e obesidade aqui no Brasil, a nível mundial, é extremamente importante.
não só a intervenção da dieta, eu sou nutricionista, mas eu apoio intervenções que tenham sucesso na terapêutica, seja a cirurgia bariátrica, ou a utilização de algum fármaco, agora, não de forma indiscriminada, de forma aleatória, não controlada, não acompanhada. Isso tem que ser muito bem pensado, muito bem feito, até para evitar, por exemplo, os efeitos adversos, né? Evitar os efeitos adversos. Ah, e aí, nesses efeitos adversos, é muito importante citar que algumas coisas muito, entre aspas, leves aconteceram, né? Então, basicamente, o que é que foi visto, né? Tiveram muito Covid, acho que foi o efeito adverso que mais aconteceu, né? Tanto no grupo placebo, que é salinha, como nos grupos de intervenções, mas há também diminuição de apetite, diarreia, vômito, constipação, fadiga, né? Entre outras situações que são situações muito semelhantes, inclusive, a, ao dos outros fármacos que são utilizados para, para o tratamento da obesidade, né? Houve uma morte, eu não me recordo o que foi que aconteceu, mas eu imagino que, aliás, eu tenho certeza que não tem a ver com o fármaco em si, foi alguma situação aleatória. Não houve maiores efeitos adversos que possam ser assim relatados, né, que realmente tenha sido citado, por exemplo, houve frequência cardíaca, né, mas isso foi, como é que eu posso dizer, corrigido, né, depois que houve a modificação das doses, mas são efeitos adversos normalmente encontrados, né, em fármacos utilizados para esse fim. E aí, gente, a gente tem que sempre imaginar, né, nessas questões. Quando a gente olha para a obesidade, né, o sobrepeso para a obesidade, a gente encontra muitas questões envolvidas, né, que estão relacionadas ao estilo de vida, e tantos outros pontos. Mas sempre, e isso vai ser sempre muito importante para a gente, entender que a gente sempre tem que estar atento, né, e estudar sempre. E não ter, enquanto profissional de saúde, nutricionista, não discriminar principalmente indivíduos que fazem uso de agentes farmacológicos para perda de peso. Isso dentro de um princípio, dentro de um contexto com acompanhamento, não tem problema nenhum. Tá? Nenhum. Basicamente, isso que o estudo ele veio mostrar para a gente, que o fármaco ele foi efetivo, contra isso não há argumentos. Houve redução de perda de peso nos participantes. O trabalho a droga em si, ela foi considerada segura, de boa tolerabilidade e eficiente. Tá? E essa eficiência ela é dose dependente, a gente viu isso, que de acordo com as doses, com a modificação das doses, a eficiência aumenta. Né? Às vezes sim, às vezes nem tanto, mas extremamente importante e que fica para a gente a lição de que é mais uma possibilidade terapêutica. Se isso vai impactar do ponto de vista de saúde pública, a gente não sabe, mas é muito importante que fique muito clara a mensagem, né? A gente precisa sempre estar atento, tá? Então, vem, vamos participar de uma jornada, que está o QR Code, você pode jogar a câmera do seu celular aqui, já vai direto lá para o Mercado Pago, e aí depois é só mandar para mim, direto no Instagram, né, com o comprovante de pagamento, e dia 15 de julho nós nos encontraremos no A Jornada. Valeu, pessoal!